152. Oh, filhos, Pai. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo fazem ver. Chama os pobres enganados, faz a sua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o teu poderio no regaço teu Senhor. Dá-lhe espaço de celeste e doce amor. Dá-lhe espaço de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Vamos cantar esse 162 bem de manhã, embora o céu sereno. Não, vamos cantar o 164. Que aqui a gente encontra mais propriedade. Revivificação. Tá vendo? Tu que sobre a amarga cruz
Rapaz, tá calor aí, eu sinto que tá capaz, rapaz, que eu Eu dar aquele negócio na minha voz, que eu tinha terminado. deixa a camisa fechada. Senhor nosso Deus, querido meu Pai, muito obrigado por essa manhã toda. Muito obrigado por esse cheiro de eternidade. Muito obrigado por esse sabor, Senhor, da graça eterna. Muito obrigado, Senhor, por esse respirar de misericórdia, Senhor. Porque as tuas misericórdias são a causa de sermos consumidos. E muito obrigado, Senhor, por esse abrigo maravilhoso, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, Senhor, que é o teu amor derramado em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo que nos é dado. Por isso nos abrigamos maravilhosamente nessa riqueza, cantando o teu amor, exaltando a tua majestade. Dirige-nos em tudo, Senhor, ensina-nos em tudo. Ó Deus, traz aqueles que ainda não nesse dia que se chama hoje, que possamos assim, Senhor, em nome de Jesus, exaltar o teu nome, bendizer a tua majestade, louvar-te, Senhor, essa riqueza maravilhosa. Ajuda-nos a apreciar, Senhor, tudo quanto nesta manhã o Senhor tem preparado para os nossos corações, para que a nossa alma se transforme em purificante, Senhor, e a nossa consciência em gratidão, para cada dia te oferecer, Senhor, o melhor de tudo que o Senhor tem produzido em nossos corações, porque tudo vem de ti, Senhor. Tu és maravilhoso, por isso cantamos o teu amor. Abençoa teu filho Bruno, Senhor, a sua cidade de Catana, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a irmã minha, abençoa o teu pequenininho ali, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, abençoa a sua casa, a sua mãe, Senhor. Toma em tuas mãos, abençoa os seus estudos, os seus colegas, os seus professores, Senhor, a sua escola. Ó Deus, abençoa os irmãos, ser cortados de mãos ao pedido, Senhor, abençoa ricamente o bairro de Cajueira 18. Abençoa também o seu trabalho, Senhor, e o trabalho dos seus filhos, abençoa os seus patrões e abençoa, Senhor, as suas atividades. Nós te louvamos nesse dia maravilhoso, abençoa também a Deilson, Senhor, nessa luta que está. Abençoa, Senhor, teu filho ali, Senhor, Carlos, que o Senhor conhece muito bem, Senhor, para que possa, sim, ser restaurado maravilhosamente nesse momento. Que todos nós passamos por momentos, Senhor, porque nós cuidamos do nosso corpo físico, Senhor, e muitas vezes exageramos, Senhor, naquilo que muitas vezes o nosso corpo não suporta e por isso ele cobra de nós uma restauração. Assim estamos aqui nessa oportunidade maravilhosa, crendo que o Senhor fará, Senhor, tudo isso e muito mais, não porque merecemos, mas porque a tua bondade, Senhor, ultrapassa tudo que nós possamos assim, Senhor, ter como expectativa. Assim, em nome de Jesus Cristo, abençoa todas as igrejas, Senhor, que te louva, te exalta, que bendiz o teu nome, as quais estão reunidas nesse dia. Abençoa também os teus servos que estão no trabalho. Deus, toma em tuas mãos, abençoa os seus patrões, Senhor, abençoa os clientes, abençoa, Senhor, o estabelecimento. Cada um trabalha em cada um dos teus servos. Abençoa a tua igreja, dirige as nossas vidas, prepara o coração do teu povo, Senhor, daqueles que entram na tua casa para aprender, na tua casa para reverenciar, na tua casa para te adorar, na tua casa, Senhor, para cada dia, Senhor, te oferecer sacrifício de adoração e gratidão, Senhor, por mais uma semana, por tudo que o Senhor tem nos dado e por aquilo que reconhecemos, Senhor, que só com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor, com a tua proteção e com a tua ajuda, Senhor, é que podemos alcançar. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela obra ali, Senhor, muito obrigado pela força que tem multiplicado a nós, muito obrigado pelo avanço, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelas dificuldades que temos passado, mas muito obrigado, muito mais ainda, Senhor, pela resolução, Senhor, das dificuldades. Damos graças a Ti, muito obrigado pelo Teu grande amor, orientando-nos em tudo, abençoa a nossa comunidade, nosso bairro, abençoa o bairro de Nega, abençoa as UPAs e todos os bairros dessa capital e também do interior, do Recôncavo, Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos os hospitais, os HGS, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, as clínicas, Senhor, abençoa cada paciente, Senhor, e abençoa também aqueles que são acompanhantes, e abençoa também o povo de pessoal, Senhor, desde o maqueiro, Senhor, segurança, até, Senhor, o enfermeiro, o médico cirurgião, Senhor, para que todos possam, Senhor, e também o fisioterapeuta, para que haja, Senhor, sempre a esperança, Senhor, pois ali é a casa do
casa do olheiro, na mão do olheiro não tem erro. Por isso cantamos a sua glória, porque sabemos, Senhor, que faz o quebrado, Senhor. Só o Senhor pode consertar, o Senhor pode restaurar e pode fazer um vaso novo. Por isso, mais de nós, um vaso novo sempre, Senhor, e restaurar a vida daqueles que estão, Senhor, em dificuldade, para que haja esperança, Senhor, e em tuas mãos possa assim ser restaurado, Senhor, e pelo reconhecimento do teu amor, Senhor, possa assim te dar louvor e honra e glória e reverenciar a tua majestade. Te damos graça por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, não pode ver. Não, tô quietinho. Quer pregar hoje? Quer que dia vocês tocam musical? Tem certeza? Você quer o Tô meio cansado. Eu quero ouvir o senhor aí. Bom, gente, eu achei interessante a gente tratar sobre a escravidão segundo a Bíblia. É porque escravidão é um tema e uma causa que ainda não está clara para a humanidade. E a Bíblia diz o que é e como se dá a escravidão, como se constitui um escravo e qual é o processo de escravo, ou de ser escravo e de ser escravizado. Tem algumas coisas aqui que vocês vão achar absurdo, né? Que às vezes nós olhamos para o contexto geral, estou trabalhando como escravo, isso aqui é trabalho escravo. Talvez que tenha um pouquinho assim de alguma coisa escravo, porque você está fazendo um esforço que está fora do contexto que a lei determina como parâmetros para uma tarefa diária. Mas talvez também que esse esforço que nós fazemos, que está nos levando a sentir fadiga, enfado e cansaço, talvez seja a falta de preparo e a falta de disponibilidade para o preparo, para a causa. Porque quando dominamos aquilo que fazemos, é impossível que aquilo que sabemos fazer com esmero, com toda a prudência e sabedoria, é impossível que aquilo venha nos escravizar, porque você já não é mais um escravo da profissão, mas você é um mestre, você domina a profissão. E quando você domina o que você faz, tudo é subjugado a você. Então você não pode ser escravo. E tentando preencher essa lacuna dessa abertura que a gente fez já como introdução, como sumário, a gente traz José do Egito. Ele foi vendido, e vendido como escravo. Para os seus irmãos, ele era escravo. Para o que a comprou, ele era escravo. Mas, na realidade do seu conhecimento de quem você é, ele era livre. Ele sabia que ele tinha um pai, que ele tinha uma família, que ele tinha irmãos. Ele sabia
de onde ele veio, ele sabia o porquê que ele estava ali. Então nada disso fazia dele um escravo, porque a liberdade, ela está na minha consciência, ela está na minha capacidade de discernimento interior, no meu psique, na minha razão. É o que eu trago na minha memória, que pode me tornar livre, ou que eu posso permanecer livre, ou que pode me fazer um escravo. Então José, chegando ali no Egito, entre aspas, suposto escravo, e na verdade um escravo de fato, para o que se constituía um escravo no Egito, porque ele foi comprado, ele teve um valor pago, ele tinha um dono, e por isso fazia dele um escravo. Porém, acima do dono, ele tinha um senhor, que ele reverenciava, e que ele não perdeu esse senhor de vista em momento nenhum, e nem na sua comunhão, do seu espírito, da sua alma, da sua razão, da sua consciência. E esse trazia ele e tornava ele livre. Livre. E quando ele chega, levando tudo isso, ele quando chega lá, agora ele aplica isso que ele já tem àquilo que ele vai receber. Então ele cai no calabouço, na prisão, mas na prisão, além das ordens que você recebe, você aplica o esmero daquilo que você sabe. Uma coisa é obedecer a ordem, e outra coisa é dominar o que vai se fazer, para ver que venha encantar aquele que te mandou fazer algo. E José fazia isso. Então ele chegou ali, cantava, orava, estava alegre, não estava amargurado em momento nenhum. Começou a ver sujeira e começou a limpar a sujeira. Começou a dar bom dia aos outros escravos e dizer que havia esperança, e dizer que existia um amanhã, e dizer que o sol ia brilhar. Então ele começou a trazer esperança para aqueles outros prisioneiros ali. E isso dava esperança. Ele revivificou a memória, como às vezes nós cantamos. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Está vendo? Ele era escravo do Egito, mas ele pertencia ao Deus de amor. Ele carregava com ele essa riqueza que revivificava a esperança de todos ali. Então, trazendo esse breve sumário, e tendo José como parâmetro, como símbolo daqueles que estão custodiados ou angustiados, em que a própria Bíblia diz que a ira, onde é que a ira se aplica, Daniel? Que agora eu esqueci também aqui, não é? Porque a gente pensa assim e às vezes a gente esquece assim um pouquinho, né? E aí, como a gente está diante de uma escola dominical, tem tanta gente, pode me ajudar, o pastor também precisa ser ajudado, né? Não é? Lembra do pastor? Ele, na hora que ele precisou que alguém ajudasse ele a carregar a coisa. Ele não conseguia levar, mesmo cair levantando. Mas alguém se compadeceu e disse: vou levar, né? Não é? Aí desceu aí. Como é? Irmão, para não contar para Fala, irmão, que aí desceu. vai que eu estou Aqui é na igreja, não é não? Eu estou vendo aí, ó. Oi? Estou vendo aí, Eu ó. falei na Deixa o igreja. Daniel falar aí. Eu ia falar na igreja, Pode Fala falar, aí. irmão. mas deixa ele quem sabe. Pode falar, irmão. Pode falar, irmão. Vou aprender hoje. Tá. A irmã já falou ali. Falou? Eu não ouvi.
Pode falar. Eu mandei Daniel falar. Pronto, Daniel, você tem que ser obediente. Como é que eu falo assim? Não vi não. É? Ele não falou. Coração de A ira se abriga ou abriga-se no coração do tolo. É? Como é que é? A ira se abriga no coração do tolo. E quando você é livre, nada pode te escravizar. Então significa que o que me escraviza não é as correntes que é colocada sobre o meu corpo para me subjugar a um espaço onde eu não posso ir para lá nem para cá. Mas significa que as correntes que me prendem são aquilo que a minha consciência, a minha razão, a minha memória, a minha alma, o meu espírito fica preso. Então significa assim, José trouxesse de lá a raiva e a ira, buscando todo o tempo, um dia eu vou sair daqui, vou sentenciar todos eles, vou lutar contra eles e vou me vingar deles. Ele não ia se libertar, porque ele estava preso àquela escravidão que era interna, era no saco, na sua alma, no seu espírito. Mas ele entendeu que aquela era a justa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está ali. Ele dá a receita depois de tudo isso que está ali, e Deus é o que faz. Está vendo? Então nós vamos tratar de escravidão aqui também, segundo a Bíblia, mostrando que às vezes a nosso estado de comodidade, posso dizer isso? Estado de comodidade. Como eu estou acomodado, cercado de alguns privilégios, ou envolto em algumas hordas ou cordas de segurança que eu acho que eu não estou seguro. Por que eu acho que estou seguro? Tenho um salário, não me falta nada, tenho saúde, posso comprar, posso vender, minha casa está, tenho o bastante para o dia de hoje e tenho expectativa para o dia de amanhã. Então eu vivo em torno de mim mesmo e esqueço o resto do mundo. E aqueles outros não olham para ninguém, porque o que eu tenho é um restinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite. Onde foi encontrada essas duas especiarias, irmão Daniel? Um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Está vendo que eu esqueço às vezes as coisas? Foi encontrada onde, Daniel? Onde foi que foi encontrado, Daniel? A memória, faça exercício de memória, né? Vê se você nessa caminhada aí se bate lá e se tropeça em Elias aí, que talvez você encontre alguma coisa, né? Tropeçou em alguém na estrada? Foi Elias mesmo. Elias mesmo. E quem? Elias mesmo. Em Elias mesmo? É. Tropeçou nele? E o que foi que você viu? Hã? Você viu o quê? Qual foi a punição que ele deu a você quando você tropeçou nele? Olha para frente, não está vendo não? Por acaso tem algum cego aqui? Porque você tropeçou numa pessoa, ele vai querer dar uma exaltação, né? Então, o que foi que ele disse a você? Para eu fazer um pão para ele. Você tropeçou em mim, então eu faço um pão para mim. Que bom, eu gostei dessa. Tropeçou em mim, faço um pão, eu estou com fome. Que bom. Você viu, pequeno? Ele tropeçou em Elias, e Elias abordou ele e disse: faça um pão para mim. E aí houve um questionamento: não vou fazer, só tem um pouco de azeite na botija, e tem um filho, e tem um pouco de farinha. Se eu fizer um pão para ti, vou morrer mais depressa, né? E vou morrer com a barriga vazia. Tinha um problema, né, de morrer com a barriga vazia, né? Acho que não era salvo, né? Porque só tem um pouquinho para comer eu e meu filho e morrer. Já que vai morrer, tanto faz de barriga cheia com vazio. Não muda nada se vai morrer. Pois é. Mas vamos aí
seguir Daniel, né? Tropeçar em Elias e receber uma comissão de fazer um pão para ele, né? Que bom, que maravilha, né? Então, dentro dessa caminhada, a gente vê que tratar de escravidão é coisa séria. Eu mesmo posso me escravizar. Eu posso ser um escravo das minhas ideologias desse mundo, não é? Do meu método de trabalho, porque eu me fecho. E de repente, quando eu me bato com alguém no caminho, como se bateu Daniel, tropeçou em Elias, isso não era, meu amigo, você está fazendo. Tem um atalho ali, você pode chegar, ou então tem isso aqui, você pode viajar sem esse peso, bota na carroça ali, manda para o SEDEC, né? Isso aí, não sabe, né? Envia para o SEDEC, quando chegar lá, você vai morrer de tiro, não é peso nenhum. Não é isso? E você vai para a rua usar banana. Né? Então ele mostra essa questão que a gente pode trabalhar sem carregar peso, sem se escravizar. Não é? Então eu posso me escravizar dentro de um conceito que eu formei para mim. E não vejo como me libertar porque eu estou preso. É como que eu me trancasse e agora esqueci de botar a chave da liberdade. A chave da liberdade. Eu posso ser livre? Posso. Não, o problema é que eu me tranquei aqui. O problema é que eu não sei onde eu botei a chave. Puxa, eu queria tanto te ajudar. Mas para que eu te ajude, você tem que dizer onde está a chave. E agora? Né? Então, a chave nesse caso aí foi fazer um poucozinho para ele. No caso de José, a chave foi se libertar dessas cadeias que poderia prendê-lo e saber, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará. E me dará a minha vitória. Né? Então ele caminhou nessa certeza, e nessa certeza ele pôde ser mais tarde, não é? Aquele governador do Egito, um escravo, que ele tem a liberdade dentro dele e negocia a sua liberdade, granjeia com a sua liberdade a liberdade que está fora dele. Não é isso? Porque ele tinha liberdade dentro. E pegou a liberdade que ele tinha dentro e negociou com a liberdade que estava fora. Uma coisa muito difícil. Mas foi uma. Ainda que alguma divertida que ele deu, não foi muito boa. Mas ele começou a ter sucesso quando ele negociou. E Deus, ele, em tudo, pede para que ele venha cambiar, negociar, né, aquilo que ele nos deu. Não é isso? E ele, depois ele vem para ajustar, depois de um tempo veio. E quando ele mandou cambiar, ele manda cambiar o quê, irmão? Marisete? Ele manda negociar o quê? Hein? Cambiar, negociar. Negociar. Cambiar e negociar. Ele mandou cambiar o quê? Ele me deu o quê para eu cambiar? Ele vai cambiar. Vai negociar, hein? A salvação, né? A salvação tem que ser negociada? Não tá? O que foi que ele mandou Daniel negociar? Ele deu o que para negociar? Fala aí, irmão Bianca, um tom alto. Eu estou pensando da irmã Ira que ela está falando aqui. Fala aí, irmão. Eu vou ter que falar com você. Eu vou esperar amanhã responder para aprender. Então vamos para os cientistas. Fala aí, irmão. Irmão. A irmã já falou dele. Já falou? Ela fala e escuta, né? Não vi. Eu falei que ele foi mandar negociar José. Negociar José? Foi, eu. José estava para negócio. José dos caras. Foi contrário. Essa parte que eu passei ali, José estava para negócio. Hein? Muito
atrás um pouquinho, posso botar? Quando eu falo da gente se escravizar a gente mesmo, a gente se escraviza a gente mesmo. Eu não posso me escravizar. Eu não sei se os irmãos realmente viu um áudio, um vídeo que eu botei aqui no grupo, de um padre falando do padre Lutero. Irmão assistiram? Eu acho que eu assisti. E tem mais 2 vídeos dele, que depois eu vou botar também, esse padre. Ele está visualizando na internet a forma como ele está se portando dentro da igreja católica, ele está desarmando realmente o catolicismo e falando realmente do engano realmente que está lá dentro, falando que Maria não salva, falando que tudo que o catolicismo tem que fazer mudança nisso. Você viu? Que negócio de imagem realmente não faz milagre. Né? Ele fala um bocado de coisa. Aí eu estava olhando um bocado de católicos, os católicos dizendo, não, mas falando de Maria. Maria não faz, Maria realmente foi apenas uma mãe do Filho de Deus, do homem que foi Jesus aqui. Ela até fala, Maria não está no céu, mas está no paraíso, porque a Bíblia diz, ninguém subiu ao céu senão que desceu. Ainda vai falar realmente como, vai falar também que Abraão também está nesse lugar, né, quando vai falar de lá. Aí os católicos, realmente, pessoas daquele católico, começam a compartilhar e dizer, não, mas minha Maria, eu não largo minha Maria, porque Maria, a mãe de Jesus, aí todo mundo quer bater naquela tecla, né, em cima. Aí, como o irmão está falando nós é que nos escraviza a gente mesmo. Ou seja, eles estão tão escravizados que agora próprias pessoas realmente que são líderes deles, querem tirar ele de lá de dentro, querem dar a chave, como o irmão falou, para ele sair, e ele não quer mais, porque já se escravizaram ele mesmo. O padre está dizendo agora, a verdade é essa, não, mas eu não quero, eu quero ficar aqui, eu quero minha Maria, ela faz isso, ela faz aquilo, eu fiz o pedido, ela fez aquilo. Você vê realmente como a pessoa se escravizando, a pessoa está aqui dentro realmente. Escravidão psicológica. Psicológica, realmente. Daquilo que a pessoa realmente já foi manipulada, né? E já está realmente presa naquilo ali. Pois é, na questão realmente dos talentos, né? Como está falando, dos talentos, né? A parábola dos talentos. Do que foi granjeado, foi caminhado. 5, a um deu 2 e a outro deu 1. E mandou caminhar. Mas, João Marisete, nem isso você está me ajudando. Hoje eu estou mais para lá do que para cá. Mais para lá é bom tentar mais para lá. Tá bom, assim, tá bem adiantado. Mais para lá é bom, tem que entrar quase perto. Vocês não estão me perguntando. Eu estou mais para lá, eu estou quase perto. Eu estou aqui só um pouco mesmo, porque a cabeça está longe. É mesmo? E ele está percebendo que ele está me olhando toda hora e fica me perguntando as coisas. Ele está vendo, já me perguntou se eu estou bem, mas a cabeça está bem. Tem que deixar de falar. Mas não que ele disse aí agora, amigo. Não, eu sei, realmente. Minha escravidão, quem faz sou eu. Quem domina os meus sentidos sou eu. E quando entrego a Espírito Santo, eu tenho que sair da prisão que eu clausurei. Eu tenho que sair. Se eu já estou mais para lá, eu estou perto. Né? Mas se eu estiver mais para cá, aí bola vem o campo. Não, mas é de sentido. Use A cabeça não está a metodologia de José. Use a metodologia de José. Hoje eu vou para a casa de Deus, ó Senhor. Lança sobre títulos, a ansiedade, a pessoa tem que cuidar de mim, vem. Vi nesse tudo, nós vamos chegar. Pois é. Mas vindo tem que chegar, e chegando tem que desfrutar. É a riqueza da graça. Não, Zé, olha que a flecha caiu mais para lá, Saúl matou Jonas é mais Davi, visualmente para ver se o pai está enfurecido, né? E Jonas lança a flecha, olha que ela caiu mais para lá. Está mais para lá do que para cá, então a flecha caiu mais para lá. É um código, né? De acordo com onde a flecha caísse, ele sabia. Justamente. Então, 4:13, né? Posso tudo aquilo que fortalece. Prestem atenção, abra a sua memória, porque talvez isso seja uma aula de psicanálise ou psicologia pastoral, onde está mostrando como nos libertarmos das nossas próprias cadeias, prisões, aquilo que nos prende, porque eu não consigo me libertar, não consigo jogar fora. Eu não consigo ser livre. Quando a gente sai por exemplo, você está no trabalho, bateu o horário
arrumei tudo na farmácia, eu sei que 6 horas é a minha hora de ir para casa, minha liberdade. Mas, talvez eu entenda que a minha liberdade só vem quando a liberdade do outro também está coligada. Por exemplo, eu estou na farmácia, eu preciso arrumar isso aqui, as coisas, e as caixas chegou, tá no chão e tal, e eu preciso disso na marceneira, mas meu horário é 18 horas. Eu largo tudo lá do jeito que está e vou para casa, porque meu horário chegou, ou a prioridade é dos produtos. Aí a médica que vai falar. Aí é com Bianca. É dos produtos, com certeza. Dos produtos. Outro dia eu briguei até com ela, assim, isso aí, que ela saiu de casa dela, foi no domingo, isso aí. Porque na segunda-feira isso não ia dar conta de fazer as coisas tudo. E era a responsabilidade dela. Ela foi trabalhar de graça no domingo, na segunda-feira deu. Para fazer essa arrumação aí, para poder, na segunda-feira, estar livre para concluir as outras coisas. E olha que não é só botar na farmácia, não, é por ordem, tudo direitinho, porque na hora que você tem que saber onde está aquilo, aí o cara pegou, você já vai lá, sai do balcão direto, o cara pediu, você já vai para a área que você sabe que é daquilo que está ali. Não é porque é por área, né? Ordem alfabética. Então a minha liberdade não é a vontade de sair, mas é a vontade de ser livre e deixar uma mensagem de liberdade para aqueles que ficam. Não é isso? E a liberdade é aquela, o dono olhou. Puxa, mas como foi que ela conseguiu botar essas caixas todas, arrumar tudo isso direitinho? Meu Deus do céu, deixou tudo. De repente ele vai chegar no outro dia. Ele sabe que ela não tinha capacidade de botar toda aquele produto na prateleira, mas ela botou. Ela botou e tudo arrumadinho. Quando ele chegou no outro dia, só tinha as caixas vazias e no lugar que ela fica, tudo amassadinha, dobradinha, né? Então é isso. A liberdade é quando eu realmente me liberto dentro de mim, abro meu coração. Meu coração vai me dar um norte para aquilo que eu estou a um passo da minha caminhada. Eu estou indo para a igreja e não quero que nenhum encosto, que nenhuma, como é que chama, possessão venha querer impedir a minha liberdade, o meu gozo, a minha bênção. Nada pode tirar a minha bênção. Então eu não posso vir para a igreja e sentar. Ou então, se eu chego na igreja e essa possessão está querendo me oprimir, eu vou para o joelho, vou orar. Pelo menos, se eu não assistir nada, pelo menos eu oro. Aí a oração, essa oração tem alguém na Bíblia que fez essa oração, não foi? Lembra, Daniel? Fizeram essa oração? Porque eu pergunto assim, meio assim no insight, e essa oração fizeram, né? E aí houve até um espírito de confusão ali, né? Um momento não é? Lembra, Daniel? Bianca saber o que ela está contando aqui. Ah, pode falar, né? Ele mesmo, foi Daniel, né? Pra mim foi Daniel. Fale. Eu não. Não vou falar. Pode falar, irmã. Hein? Pode falar, irmã. Ajude a irmã Marisete. Você quer falar, irmão Bruno? Ana! Tá vendo? Ana! Ela estava angustiada. Como é que ela sabia? Eu olhei, irmão. Tá vendo? E chegou lá e disse: não. Essa angústia não pode, não tem lugar. Porque são anos passando por essa possessão e hoje ela vai cair por terra em nome de Jesus. Então, na presença de Deus, 6 horas da manhã, ajoelhou e já era de tarde. E ali olhou para ela e disse: por que está embriagada até uma hora dessa? Ela disse: não tenha a tua serva como filha de Belial, porque das angústias do meu coração e das minhas aflições tenho falado com Deus até agora. Ele disse: vai, te seja feito conforme pediste. Está vendo? Então, enquanto eu não receber de Deus a bênção do milagre,
para poder eu levantar, eu respirar, porque dentro de nós, quando Deus liberta, eu creio que isso também é experiência de vocês. Você sente um respirar é como se tivesse um outro, sei lá, comando dentro de você, que você chega a soluçar assim, se sente livre assim. Não sei se você já passaram por isso aí. Está orando por um momento de opressão, e quando você fala que Deus toca, aí você sente a liberdade, né? Sente que Deus já ouviu, sente que tudo já foi solucionado. Aí diz que o seu coração já não era mais aflito, que ela tinha recebido a bênção. E ela foi para casa, chegou lá, sentou, comeu, bebeu, porque já o coração já não era mais aflito, não estava mais angustiado. Então, quando estamos com qualquer problema, temos que ajoelhar até receber, porque nós temos conosco o Espírito Santo, ele quer ver a minha perseverança, ele quer ouvir se a minha angústia está me levando a querer ser livre, ou se eu quero apenas um paliativo. Porque o paliativo é aquilo que vem para agora e daqui a pouco amanhã vem de novo, eu vou de novo paliativo. E a cura total é saber que eu aprendi o método e o caminho para essa angústia nunca mais se apoderar de mim. É ter essa liberdade no Espírito, colocar diante de Deus. E a situação não é nada demais, não, pastor, é só sono mesmo. Esse tempo todo é 1h30, 2 horas, 1h30, 2 horas. É o tempo todo assim. Aí a cabeça não aguenta, o corpo não aguenta, estou com sono, com dor de cabeça. Aí, pesado mesmo, aí não consegue raciocinar direito. É o tempo todo, assim, já vai fazer um mês que eu estou nessa situação assim. Não consigo dormir. Eu levanto de madrugada, eu oro, mas eu não durmo. E é assim o tempo todo. Sempre esses 2 horários, de 1h30 a 2 horas. Aí pronto, eu levanto 4 da manhã para ir trabalhar, e aí eu vou trabalhando desse jeito que eu estou aqui, que você está vendo. Cabeça pesada, não tem remédio para não ter jeito, não tem remédio para nada. É isso aqui. E aí o corpo já está gritando, cansado, já que eu não aguento. Por isso eu estou aqui sentado, mas a cabeça está pesada, de sono. Chego em casa, eu não durmo. Horário nenhum que eu estiver em casa de tarde, eu não durmo, eu não tenho sono. E de noite é aquele cochilo, até esse horário aí, 1h30, 2 horas da manhã. Acabou. É só isso aí. O que tem para dizer para a irmã? Muito sono. Daniel, Viu? o que tem para dizer para ela? É o mesmo sistema de Bianca. Como é? O mesmo sistema de Bianca, que uma vez que ela, quando apagava a luz da cozinha, ela dizia que ela tinha pesadelo toda vez que apagava. Aí o pai falava para ela orar para que isso fosse embora. Para que quando ela fosse dormir, ela não sentisse mais isso. Então, mesmo cada irmã Marisete, se ela quiser ter sono e descansar, ela precisa pedir a Deus. Agora, o meu caso era tirar sangue. Aí pia a noite toda, meu Deus. Toda vez desmaiava. E agora, ó, acabou, meu. Acabou o medo. Você tinha a síndrome do vampiro. Era tirar, fazia que eu caí. Porque a brincadeira era sabe mesmo. Eu pedi tanto a Deus que agora arranjei uma enfermeira aqui para tirar sangue, uma vez que eu fui, acabou o medo. Ela tirou, daqui a pouco já tirou. Quer que tire de novo? Eu levantei correndo da vida. Eu nem Síndrome do vampiro, quando via sangue. não, eu não via não, eu não olhava não. Eu era traumatizado, eu dormia de noite. Não dormia de noite não, Mas no meu caso, acho que é com medo de tirar sangue. hormônio aí que Quando tá- chegava lá, tá tremendo. falta desse Porque como hormônio. vão chegando a certa idade, o corpo para de produzir. Isso, é Aí falta tem que de fazer hormônio aí, reposição hormonal. Não precisa que eu dormia de noite, eu dormia não. Olha, Era a doido. enfermeira deu uma dica Não, eu tô viajando, né? e mostrou com experiência. Era a questão da luz. Era a questão da luz. Então a solução na casa foi: não sei mais essa luz, então tira do local. Que aí não tem mais espanto, nem noturno, nem Mas não é ruim, não. praga. É já uma traumatização, né? Traumatização. Costume, era o Mas costume. ele deixou os médicos também, porque tem coisas que médico em si, né, também. Parece que é. Querendo ou não, 42 anos, tem coisas que eu preciso. Tem coisas que o médico faz que eu preciso. Ainda que eu oro, eu levanto. Eu digo: Deus, para quê? Porque desse sono e eu não durmo. Esse horário aí, 1h30, 2 horas, 1h30, 2 horas, é bom.
Mas tem coisas que o corpo em si precisa ir. Olha, minha irmã, nós estamos falando de escravidão e estamos falando de liberdade psicológica. Significa que, às vezes, nós nos adaptamos a uma coisa que não tem nada a ver com a gente. Olha o que você disse, repete. É essa hora, essa hora, essa hora. Você tem que dar um basta. Quem tem que dar um basta isso é você. A igreja pode te ajudar em oração. Diz a partir de hoje. Pronto, ajoelha e vai orar. De manhã você não vai para o trabalho. Enquanto Deus não lhe der a sua liberdade, não solta o anjo. Não solta o anjo. Não te deixarei enquanto não me abençoar. Não é isso? E ele diz, vem algo, eu tenho que ir. Não vou te soltar. É algo seu e nós podemos te ajudar a oração. Nessa questão, só você pode resolver. Ana estava ali, ela precisava de um psicológico. Se na época tivesse um psicológico, ela precisava ser tratada. E todas as pessoas precisam ser tratadas. Mas às vezes a coisa é tão simples, que é só um pouco mais de intimidade com Deus, até ele responder. Enquanto não responder, eu vou levantar daqui. Se você ficar um dia sem trabalho, você perde seu emprego? Não, pega o meu dinheiro, pega o meu dia. O dinheiro não é problema, pega outro dia, perde o dia, perde dinheiro. Mas você ganha a sua liberdade. É verdade. Então você tem que chegar um dia e nessa hora que você não está aí conseguindo dormir, já que eu não estou conseguindo dormir, eu vou para a cama, não vou dormir, então eu vou fazer aquela cama. Vou ficar aqui de joelho, orando, falando com Deus. Isso é até bom, porque você vai aprender a orar. Porque quanto mais tempo você gasta orando, mais você aprende a orar, mais você tem assunto para orar, mais você tem estreita o seu laço, a sua aliança com Deus. Faça isso, meu irmão. No dia que você fizer, você vai vir aqui na frente e vai contar. E nesse dia tire só para orar por você, esqueçam os outros. Por você. Agora entre no Santo dos Santos. É isso que eu tenho que fazer, esquecer dos outros. Enquanto não, o Senhor não me der, Esqueça a não. vontade dos outros nesse dia, mas lembre-se. É possível fazer isso, não é, bonito? É? E às É vezes a gente possível não fazer. ora para a gente, a gente esquece de orar para a É gente. verdade, é verdade. Olha, nós estamos aqui diante de pessoas que foram tratadas por Deus. Eu, a irmã Yara, o irmão Libânio, o irmão Javenil, os seus filhos, que passou por uma avalanche. Passaram, Daniel era o menor de todos ainda, mas passaram todos por uma avalanche e veio a questão que hoje poderia ninguém querer ser cristão. Se não tivesse observado a causa, ele tivesse todos inseridos no problema. Porque quando eu olho para mais de fora, eu não vejo a resolução, eu não vejo o que está acontecendo. Mas quando eu estou dentro do problema, eu tomo para mim, eu incorporo aquela situação, aí eu vejo Deus agindo. Porque hoje eu não podia nenhum querer andar com Deus. Porque você ora, e no final da sua oração, Deus leva a sua mãe. Porque Deus é quem está orando, fazendo jejum, fazendo tudo. E de repente, mas qual foi o resultado? Deus tratou com o maior zelo, o maior carinho da alma, da mãe deles. Ele viu o testemunho vivo de Deus na vida. Então ali não foi arrancado de nada, ali foi Deus levando com direito legal e todo mundo dizendo: toma o que é teu, toma posse do que é teu. Ninguém pediu, ninguém murmurou, ninguém disse que Deus estava errado, nem coisa nenhuma, mas deixou Deus trabalhar, como ele sabe trabalhar. Porque em outra situação, que nada, rapaz, que Deus é esse que eu estou orando tanto, todo mundo orando, ele levou meu pai, levou não sei o quê, não é isso que a murmuração que o povo faz? Mas quando você está vendo Deus tratando, não é você, irmão. Onde nós estávamos, todo pastor está todo dia orando, todo dia o pastor. Aí eu pensei, meu Deus, você está rezando com essa oração, e minha mulher está a mesma coisa. Daqui a pouco minha esposa faleceu, mas eu Mas olha a experiência. conformei. Na noite ela foi, você foi lá, ela disse assim: olha,
tinha subido aquele dia. Eu estou indo, fique firme. Falou comigo, Carol e com a Não mãe. sai da igreja. Eu dei essa mensagem porque eu já estou indo. Porque ele estava inserido, mas você ficar de fora só olhando. Eu nem queria. E ela veio aqui me avisar também, olha, nós tudo é para Cristo, viu? Conversando assim mesmo. Eu pensei que era verdade, conversando aqui mesmo, tá? Ela veio de noite aí. Viu assim? Então, todos nós estamos Mas aqui e todos tenho nós certeza. temos situações, que essas situações que nós passamos são situações que servem para tratar outras pessoas que estão passando por situações iguais a nós, semelhantes a Mas foi nós. isso não. Foi igual quando foi. E esses aí têm testemunho rasante aí, que pode mudar a vida de famílias. Alguém bateu na porta, circunstâncias. eu vou abrir. E você E o que é que ele vai dizer? A solução nem sai que ele com ela. Quando ela foi é descer um pouco, renunciar a algo deixar Deus trabalhar. E não é pegando pessoas já maduras, adolescentes, pessoas adolescentes, crianças, Mas não sou, sai do pé. jovens, sem um determinado preparo, e Deus foi o professor e a escola. Então, às vezes, nós passamos por pequenos problemas. Você nunca sabia que ia morrer aquele dia. Aí, Bruno está ali, está lá atrás, mas está ali com Kaique, Henrico, está ali. Esse negócio de mentira. Mas tem um momento que a gente tem que se aproximar, porque quando o som bate sem querer parar o sino, a gente já vou ver porque esse sino está batendo assim, eu tenho que me aproximar, não é Eu vai isso? de Maia. Ele falou aqui que Se aproximar para ver como é que a gente pode soar, Eu tô pensando. ou Isso com 9 reais a mais. se capacitar para que venha amenizar Precisamos que eu fiz. o som ensurdecedor do sino e conseguir ouvir ele Todo dia. sem que ele venha me perturbar a alma. E a pessoa depois desmaia todo dia. Porque está batendo forte, mas eu preciso dormir. É o som que está na sua rua, os gritos e tudo mais. Mas você está tão com sono que você diz, meu Deus. E acaba quando ele suplica a Deus, aí desmaia. Tocou a noite toda, eu nem ouvi. Já viu alguém dizer isso? Tocou, eu deitei, fechei meus olhos, não vi nada. Foi o que aconteceu na quarta-feira. Eu cheguei tão quebrada, mas tão com os pés inchados, que eu tomei um banho. Eu comi, tomei banho, comi e fui dormir. Esperei só o Binho chegar. Porque o Binho chega no mercado 8h15, nessa faixa. Eu esperei ele chegar. Quando ele chegou, eu falei, meu filho, tu já chegou, então pronto, eu vou pra cama. E aí pronto, fui dormir apaguei. E aí eu só me assustei, porque eu tenho um sono muito leve, eu só me assustei com ele na janela. Mãe, tá tendo tiro, a senhora não vai levantar não? Eu falei, não, meu filho, tá longe. Isso, não, filho, tá longe. Ele também não deixou mais eu apaguei. Quando eu fui acordar, foi 1h30 da manhã. Mas eu não ouvi assim como eu fiz, que foi tanto, mas realmente. Louvado toda vez que eu não ouvi. A gente não Tão entrou cansado que eu estava. em nenhum parágrafo daqui do texto que ele vai falar sobre escravo. Escravo. Fizemos essa introdução, depois eu abri para todo mundo falar. Mas a mensagem, tudo isso que a gente falou hoje aqui foi para essas coisas aí. E dizer à irmã Marisete que a irmã precisa de ter um momento a sós com Deus até encontrar Deus na intimidade. Até o Espírito Santo falar mesmo com você, sacudir você. Sacudir, ele vai sacudir. Quando ele sacudir, você vai ser livre. É dentro que ele vai fazer. Porque às vezes, é como a gente estava falando essa semana, que a gente diz, oração, estou orando, mas não é estou orando. Eu estou conversando com Deus. É o que ela disse. Das inquietações do meu coração e da angústia, eu estou falando com Deus até agora. É falar com Deus. Porque orar, nesse contexto que as pessoas dizem que ora, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e vai embora. Não funciona. Mas como ela falou, que muitas vezes se ajoelha para orar para os outros, mas é o que eu faço. Eu esqueço de mim, eu vou passar aos outros, é meu pai, minha mãe, meu tio, e aí vai mãe, vai sobrinho, vai filho, e aí eu acabo realmente pedindo para mim nada, só para os outros. Então foi como o Ira falou, realmente eu preciso orar para Deus, ter essa intimidade de Deus, mas para mim, e esquecer um pouquinho dos outros. E eu acrescento um pouquinho desse que Ira disse. Quando você terminar de orar por todo mundo aí, vem sair para cá, você vai orar por você agora. Amém. É continuidade. Porque
Porque às vezes eu acho que o meu contexto de oração é olhar para as pessoas, quando acabou todo mundo. Agora é que vai começar. É agora que vai começar. É agora que Deus vai agir. Quando eu termino de orar por todo mundo, eu levanto e vou. Não, mas não pode levantar. Agora que você orou por todo mundo, agora que você vai para o joelho orar por você. É agora que vai continuar. Que é o que o Maio faz todo dia, né? Eu oro diferente. Minha oração é diferente. Eu acho que não sei se eu estou orando errado. Porque como é que eu oro? Eu começo orando primeiro, agradecendo a Deus. Eu entro na presença de Deus agradecendo a Deus. Peço perdão por mim, por todos realmente que eu também vou orar. E por o perdão, e agora eu orei para mim. Começo pedindo para Deus realmente me moldar, me lapidar, me ajudar, me ensinar. Pedindo a Ele realmente para eu entrar na presença de Deus. Ou seja, eu primeiro eu quero entrar na presença de Deus. Quando eu sinto realmente que eu estou na presença de Deus, realmente, que o véu das inquietação, e ele está até falando outro dia, essa semana como é que foi, das preocupações, eu peço que Ele vai tirando tudo isso, preocupação, das coisas realmente que, do meu convívio, de responsabilidade de tudo, que tudo isso for tirado agora que eu entro realmente, agora eu vou colocando, agora que eu vou colocar, os meninos vou colocar, minha família vou colocar, a igreja vou colocar, agora que eu vou entrando. Aí eu estou dentro da presença de Deus, agora eu vou colocando todo mundo agora. Funciona, né? Claro que funciona, você está tendo resultado. Nós estamos e precisamos escrever juntos 200 razões pelas quais o crente precisa orar, deve orar, tem que orar. As obrigações, 200 razões para que eu veja a minha obrigação de orar. E eu quero escrever junto com você, né? Que vai fazer isso não é nem para botar aqui, porque vai sair e alguém vai pegar e vai pegar esse tema. O mais importante é que escreva esse tema. Me ajude se alguém que ouvir isso aí, vamos escrever junto. Escreva isso, venha expandir isso aí. Porque nada é meu. Fosse meu, às vezes alguém escreve uma frasezinha, não, vou registrar ali, porque essa frase, meu amigo, o que é que nós temos que não recebemos? Tudo vem de Deus. Então, se eu estou dizendo que estou escrevendo aqui, fazendo um quadro horário, as 200 razões pelas quais os crentes precisam orar, 200, são 200 temas. Você com 200 temas, você vai passar 24 horas orando. Você não vai ajoelhar e levantar. Você vai ajoelhar e seu quadro ali, ó, na sua mente já gravado, você vai passando, ó, e orando. É muito mais, eu botei 200 razões pelas quais o crente deve orar, deve se ocupar em oração. Eu quero escrever isso com vocês. Essa é a primeira vez que eu falei isso aqui? Não, né? Eu sempre venho dizendo isso? Venho, né? Já comecei a colocar no quadro ali, uma época ali, essas questões ali, algumas questões, porque as pessoas falaram que tinha dificuldade em orar, porque ajoelhava não sabia, e nós começamos a trabalhar no quadro. E dessa, lembra, irmão? E dessa questão aí, foi 200 questões que eu coloquei ali. E a gente vai colocar no papel como um círculo ali, como se fosse o mapa do mundo e as questões. E vamos colocar dentro daquelas fatiazinhas que o mapa do mundo não é todo aquele círculo pronto, não é todo cheio daquelas linhas assim. Assim e assim. Então nós vamos colocar ali. Então você vai orar, você começa num ponto e você vai orar. Agora, se você quiser orar só para aquela tira ali, você vai orar só para aquela tira. Tem razões ali, não vai dar 200, mas tem várias razões importantes que você precisa orar. A cura do mundo está na mão da igreja, na mão dos crentes. E nós só olhamos e só vemos o problema. Como é que vai esse mundo? Como é que está assim? Nós estamos vendo as nossas famílias sendo arruinadas. É o cristão
Que o filho, quando chega a 10 anos, 12 anos, não quer mais ir para a igreja, ninguém leva para a igreja, não quer ir, é entediado. Eu não ensino nada em casa, porque para eu ir para a igreja é o complemento daquilo que eu ensino em casa. Se eu não ensino nada, meu filho não vai querer nada. Como é que eu vou levar meu filho para a igreja? Será que nós, como cristãos, estamos felizes em querer Deus só para a gente? Não estamos sendo egoístas? Eu tenho um filho, tenho uma filha, tenho tudo. E só eu acho que Deus é só para mim, por isso que eu olho só para a minha família. Eu tenho que levar todo mundo para Cristo, amigo. Então a minha oração, eu estou orando errado. Deus converte o coração do meu pai, converte o coração da minha mãe, converte o coração do meu filho, da minha filha. É assim que a gente tem que orar. Não é abençoa meu pai, abençoa minha mãe, eles já são abençoados desde o dia que nasceu, desde o dia que foram gerados. E temos visto bênção, saúde e tudo mais, não precisa orar para essas coisas. Orar para que Deus tire a pedra do coração, tire a incredulidade. Que Deus tire as trevas. Essa oração, uma oração diferente. Pedir para Deus enviar luz para as trevas que têm prendido a sua mente e o seu coração. Iluminar as cavernas tenebrosas da mente, da memória, para que Deus possa agir. Do contrário, Deus não vai fazer, porque às vezes a minha oração está toda errada. Bom seria que você, depois de orar, um dia gravasse. Viva o exemplo. Um dia que você estiver orando, põe o celular junto, fala e ora, depois vai escutar. Você vê quantas coisas inúteis eu orei, sem necessidade. E poderia orar menos e incluir tudo aquilo. Menos tempo. Pastor Davi, depois de um bom tempo, ele falava isso, né? Ele disse quantas besteiras ele falou na frente. Foi? Quantas coisas inúteis ele falou ali na frente, o tempo todo, até aqueles anos. Um pastor que saiu do seminário, que era professor de homilética e professor de exegese do seminário Teológico Batista, pastor de uma igreja, dos pastores hoje que volta diz aqui, ele parece que perde o grau de humildade para com o semelhante. E tem vergonha de se declarar, de pedir perdão, de falar. Mas ele chegou lá e disse: quando eu tenho que pedir perdão à igreja, ele disse: eu tenho que pedir perdão à igreja por tanta besteira que eu falei aqui. Eu fui fazer uma revisão dos sermões que eu preguei nesses 10 anos, eu tenho que pedir perdão à igreja. Está vendo? Quantas orações inúteis eu fiz, um pastor chegar e dizer. Porque às vezes nós estamos orando sem contexto. É só porque eu estou no posto, então eu oro só por orar. Mas não tenho compromisso com a minha oração, não tenho nenhum objetivo na minha oração, e Deus não vai agir. Não vai agir. Mas quando você reconhece, ele diz que confessa a igreja, alcança a misericórdia. É qualquer pastor que vai dizer: não, mas você como pastor não pode dizer isso não, senão você se diminui na igreja, a igreja não vai te respeitar mais. Você está custodiando a igreja ou a Deus? Quem ele chamou para dirigir o rebanho? É Deus, meu irmão. E se Deus está no centro da sua vontade, não tem negócio de poder nenhuma, não. A igreja vai lhe amar mais e mais quando vê que você é fiel, você é verdadeiro. Porque você está ensinando verdade à igreja. Mas quando você esconde as coisas, você tem um público até grande, mas não sabe quem é quem. De repente você está sendo enganado, porque ali, ó, na hora do racha, você não fica nem com 30% do mesmo, vai todo mundo embora. Porque basta um pouquinho de fermento para levedar toda a massa, amigo. Basta um pontinho, um murmúrio ali. E aí não. Primeiro que cai o pastor. Pois é certo, por isso que eu digo sempre, o pastor é a menor figura que tem dentro da igreja. É qualquer pastor que vai dizer isso? Porque quando a igreja se levantar, ele sabe: não quero mais você aqui, acabou. Grande é a igreja. Mas se você está dirigido por Deus, o Espírito Santo é o seu mestre, o seu guia, você vai guiar a igreja com essas informações, com essa riqueza de graça e santidade, e você está estabilizado. Mas não ache que isso vai fundamentar uma segurança para você. Todo dia nós estamos na quarta rama, mas confiando que Deus dará a graça bastante para aquele dia, para eu sobreviver. O caos, o percalço e tudo que pode
ser direcionado a mim, ao meu caráter, a minha personalidade, a minha performance e tudo mais. Então, pastor nenhum é sábio bastante para sentar no trono e se ficar provido das divisas, dos QIs, não é? Da graduação que ele tem, como general, né? Que é grau que tudo quanto é lá, aquelas filas. Antigamente não tem porque. Agora não tem com vocês, não sei se ainda tem. Mas quando você ia passando de ano, ia botando uma divisa na camisa. Ainda tem isso aí, então. Você passava o primeiro ano, quinta série, ó, e era de uma cor. Quando você vinha para outra cor, você entrou no segundo grau. Aí vinha aquela cor, primeiro, segundo, terceiro. Tinha isso, hoje não tem mais, né? Porque identificava, não precisava, que ano você está cursando? Ele está lá. Se olhar para aquele indivíduo, já sabe. Já sabia que ano você estava cursando. E você mesmo se empenhava para poder amanhã, você olhava para o outro, na maneira do segundo B, do terceiro. Aí você queria passar, não perdia por nada, você queria vestir aquela outra camisa com aquela faixa. E se incentivava, né? Hoje não tem nada. Você tem que perguntar. Sim, você está cursando que ano? Porque não está lá. Mostrando, porque isso leva você para cima. Não, vou passar, vou para o 4º ano já, e aí aquela divisa. Isso é importante, é um incentivo. Então, a oração é a chave do sucesso, a chave da vitória, a chave da libertação da opressão. A oração liberta da opressão, qualquer opressão. A oração e a intimidade com Deus, na pessoa do Espírito Santo. Intimidade, não é só orar. Oração é de fazer o conteúdo, mas intimidade, conversar com Deus. Princípio de Ana, das inquietações do meu coração e das minhas angústias, eu falo com Deus até agora. Então ela colocou tudo sobre a mesa. E Deus tratou a causa. Comentário, gente, para a gente fazer o encerramento, que eu acho que eu estava olhando que esse vídeo está ficando muito longo e às vezes longo assim as pessoas às vezes não vão entender assim. Eu quero resumir. Eu quero trazer as coisas bem menos, assim, 40 minutos, 35 minutos, né? Para que as pessoas possam ouvir. Então eu estou trabalhando nesse tom aí. Comentário, o que é que vocês podem dizer? Foi que a gente leva, o que nós levamos hoje como lição prática para a vida. Então está com vocês aí. Foi que vocês tiraram de proveito. Eu mesmo interessante foi do meu suposto mesmo ser escravo, que nem José que foi libertado, né? Mas teve certeza, né? Mais libertado. Mas a libertação está dentro da gente mesmo, né? Mas a libertação não está dentro de mim mesmo. É a chave da nossa nossa mãe. Isso que eu achei assim. Pois é, né? Vamos em frente. Eu achei interessante que o pastor falou que as pessoas se aprisionam por elas mesmas. Que tem até um filme que aborda isso, que uma mulher fala que a vida de uma pessoa sem Deus é uma prisão. A cela está aberta, mas ela fica lá dentro porque está confortável e tem tudo que ela quer. Mas ela disse que um dia essa cadeia vai se fechar e ela não vai conseguir mais sair. Aí eu achei muito interessante que isso me lembrou desse filme que o pastor falou. Muito bom, maravilha. Eu assisti uma hora dessa aí. Depois você fala com o Bruna Lima, ele assistir e passar para Henrico. Pois é. Eu versículo aqui de Salmo, Salmo 116, depois de um pouco acerca de oração. 116, capítulo. Semana passada foi Isaías 4. Semana passada. Que seria mesmo domingo passado? Foi Jesus. Que semana passada? No último domingo? Ele falou em Efésios. E angústia do inferno se apoderará Da armadura de dele. mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Pode ler de novo mais alto isso aí para a gente gravar. Acordei de morte e me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo:
Ó Senhor, livra a minha alma. Foi Salmo 116? Salmo 116, verso 3 e 4. O meu tá um pouco diferente. O meu engole de bianca, o meu é... Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor, pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salve-me da morte. E na sua Bíblia, minha irmã, como é que diz aí? É o Salmo 116, 7, né? 3 e 4. 3 e 4. 3 e 4. 116. 3 e 4. A morte me olhou de frente e quase me levou no seu laço. Fiquei completamente dominado pelo medo do Sheol, né? Sheol. Do Sheol. Sepultura. E o desespero e a tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Ó Senhor, salva minha alma, salva a minha vida. Não. Salva a minha vida. Marca isso aí, minha irmã. Marca isso aí. Tá vendo? Que às vezes está orando, mas não está tendo comunhão com Deus. Então eu clamei ao Senhor. Ele já está ouvindo. Mas na hora que ele estreitou o laço, Orando errado, né? Orando errado. Tá vendo? Pedindo coisas. Só pensando nos outros, né? E esquecendo de si. E aí foi como o senhor falou, do escravo, né? Que a gente é escravo de nós mesmos, né? E a gente mesmo se permite a se escravidar, a gente mesmo se fecha, a gente mesmo se fecha ali. Então é algo interessante aí também. E também a respeito da oração, como você falou, a oração interna, a oração pura. Tem hora que de madrugada eu digo: Deus, eu preciso dormir, Senhor, eu preciso dormir. E aí realmente tem algo errado. E eu preciso ter essa conexão com Deus para saber de fato o que está errado, para poder consertar. Diante desse que liberte a mente, que a mente está turbada, né? Está sendo escravizada. Deus liberte. Aí eu vou ler também aqui uma passagem aqui no Salmo 37, é o 4, que diz assim: põe também teu deleite no Senhor, e Ele te concederá os pedidos de teu coração. desejo, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Tá vendo? 37. Salmo Tá pra 37. o Salmo. Salmos 37. Eu anotei aqui já, 37,4. 37, 4. E no seu diz o quê, irmã? Na sua Bíblia? Salmo 37, 4. Faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você o desejo do seu coração. Tá vendo? Marca isso aí, meu irmão. Está marcado, aqui está marcado. Marca isso aí. E a angústia vai partir a mil. É isso. Né? Vamos em frente? Tem coisa que a gente mesmo tem que repreender, a gente não É pode verdade. deixar. Acho que dia foi que vocês furaram aquele buraco lá da parede, daqui do quartinho. Aquele dia, meu Deus, estava uma perturbação, uma coisa ruim. E a seta também me atingiu mesmo, porque eu estava ali intercedendo por aquela confusão ali, aquela agonia. E a seta também me atingiu, porque quando eu cheguei aqui na igreja, eu já me senti mal, como se eu estivesse com febre. Comecei a sentir como se eu estivesse com febre, a boca amarga assim. E cheguei em casa e estava ruim, não foi, amor? Me sentindo mal, uma dor, está colando uma dor aqui do lado, eu já sei o que é isso. É a seta dos infernos, vai partir retirada no nome de Jesus. Porque a casinha ali, onde vocês quebraram, tinha ali, São Antônio, vocês tinham que orar antes, quando entrou ali. A dona que morava na casa, ela botou um aparelho, depois fechou o aparelho. Todo dia eu via ela fazendo os cultos aos deuses dela, ele queimava não sei o que pedia, o fedor de arruma dentro de casa. Então naquele dia precisava de quando vocês abriram ali, antes vocês precisavam ter horário, eu fiquei lá intercedendo a Deus, pedindo a Deus que cuidasse deles ali naquele buraco, que cuidasse, sabe? Mas não lembra quando a gente almoçou, eu entrei de novo para a gente começar a cavar, que eu comecei a tossir. A irmã falou: quem está tossindo aí? A irmã falou: você lembra que a irmã falou assim? Foi. Cheguei em casa ruim.
Quando passei que eu tava tipo assim, querendo engasgar, o garganta parece que ia falar, não Eu era fiquei assim, garganta, minha boca não era garganta, nossa, fumaça, não. até hoje a boca E eu fui pro trabalho com aquela coisa, Sem vontade de comer. tossindo, aquela coisa, parecendo que me inflamava a garganta. Eu até falo com ele, deve ter sido a poeira daquela casinha, Daniel, quando bateu aquela poeira, porque a gente lutou com cimento, com poeira cardíaca, meu nariz ficou preto assim, não tive nada. Quando eu cheguei ali, aquela coisa, eu falei com o Daniel, eu falei com ele, rapaz, a mulher está confirmando, é uma testificação. Eu fiquei, até hoje ainda comecei a sentir aqueles calafrios. Testificação quer dizer, Porque eu uma disse coisa assim, que tem aí eu disse mas a assim, irmã estava eu estava orando. intercedendo pelo... A irmã estava orando tão Mas eu não pedi, atenta Deus que que quando me eu livre. tossi, ela viu. Ela estava tão atenta orando que quando eu tossi lá dentro, ela procurou logo. Quem é que está tossindo aí? Porque ela estava na brecha também. Aham. Às vezes precisa isso aí. Aí ele fica todo Porque é o arrepiado. seguinte, porque às vezes a gente tem uma forma de orar que a gente intercede. Eu fiquei com medo de Coloca acontecer diante alguma de Deus, mas não tragédia. entrega a Deus. A gente fica com o problema. Você tem que entregar e descansar. E ela tem problema. Quando a gente veio, eu chegou aqui, peguei na mão dela, a gente orou, não tinha dinheiro na igreja, aí abençoei mesmo aqui, repreendi em nome de Jesus. Depois chegou em casa, ela estava melhor. Passou o dia inteiro sem comer, não tinha vontade de comer. Até hoje ainda não estou com vontade de Cheguei comer. lá e sabe? ainda fiz alguma coisa lá, acho que é um mingau, eu fiz alguma coisa. Mingau de manteiga eu De gosto. manteiga. De manteiga? E ela tomou Mingau de uma farinha. boa quantidade, porque não tinha se alimentado. Porque às vezes você ora, Até hoje eu tô mas você não sem entrega o problema a Deus. É isso. Você ora e fica com o problema. Então a pressão vem. Ela disse, então, invoquei o Senhor. Que às vezes a gente ora dentro do nosso conceito de oração, mas não estreita o laço com Deus, não entrega a Deus, a gente ora. Lembra que a Bíblia diz que orava e via a oração voltar para o peito, né? Não é? O salmista diz assim, e a oração voltava para o peito. Deus é tão fiel. Imagina a identificação, quando você tem que estar com uma confirmação. comunhão tão grande com Deus, você tem que saber se a sua oração está subindo ou não. É saber se Deus está respondendo, se o refrigério está vindo, a sua alma, o seu espírito está recebendo, não é de Deus o refrigério, a bênção. Mas quando você não recebe nada, você sente, ele diz, a minha oração voltava para o meu peito. Olha o peito como ele voltava, porque ele sabia que ele precisava de muito mais do que aquilo só. Mas no final ele vai dizer, então, e aí agora Deus age de uma forma especial. Mas vamos em frente. Eu queria, na verdade, trazer aqui a passagem que o pastor abordou no domingo passado, que vai falar sobre a questão das armaduras, né? E eu queria ler o 10 e o 12, Efésios 6, o 10 e o 12. O 10 Parece que a gente tinha que ter feito antes. O 10 diz o seguinte: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Aí o 12 diz: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Que aí o pastor falou sobre essa importância da oração, né, que é a chave para a gente vencer todas as coisas, né? O local que eu trabalho, eu vivencio todos os dias. Eu poderia dizer que numa escala de porcentagem de 0 a 100%, 40% da população está se afundando em medicamentos para dormir. Não tem mais, o corpo não produz mais isso em algumas pessoas. E também, como o pastor falou, a maioria das vezes é uma questão espiritual e as pessoas não conseguem perceber, ter essa percepção. Ou por ser leigo, ou por não ter alguém que ajude nessa questão da compreensão. O faturamento de lá da farmácia é bem grande, baseado em maioria dos medicamentos são medicamentos controlados. As pessoas estão usando eles assim indiscriminadamente. Eu tenho uma cliente lá mesmo que eu tenho orado todos os dias pela vida dela, ela tem se afundado. Ela compra um medicamento para dormir que chama clonazepam, ela compra 4 caixas desse medicamento que vem com 30 comprimidos, que para ela dura 2 dias. Ela toma como se ela estivesse tomando um queimado, como se ela estivesse bebendo uma água, e é um medicamento que é para um tratamento, ou seja, a sensação que o medicamento dá é de um apagão. Você não dorme, você apaga, e depois você acorda e ela tem a impressão de que ela dormiu.
Então ela compra assim discriminadamente, a dona não se importa porque a intenção dela é vender, ela quer ter o lucro dela. Então ela por várias vezes já chegou lá em estado de crise mesmo, e é uma coisa assim que você horrorosa, como se ela tivesse uma coisa maligna mesmo dentro dela, ali manifestando. E por várias vezes a gente já orou por ela, já intercedeu, e agora, graças a Deus, ela está reduzindo. Só que aí você vai ao médico, e o médico, de vez de lhe libertar daquele medicamento, fazer o desmame, né? Ele passa outro medicamento, que você vai sair daquele que você estava preso e vai se aprisionar em outro medicamento. Aí agora o corpo dela tá... Ela era bem magra, magra mesmo, agora ela tá ganhando peso de uma forma assim que você... Ela tá... O corpo dela bem inchado mesmo, assim. Então, você vai achando que, não, é questão de médico, eu vou lá que o médico vai passar um medicamento, vai passar uma melatonina para eu conseguir dormir, mas não, ele vai lhe aprisionar naquilo ali. Então, como o pastor falou, a chave, muitas vezes, para isso é a oração. O reverendo Augusto Nicodemos, eu vi ele dando uma coisa falando sobre oração, ele citou o nome de um pastor que eu não lembro, que ele disse que toda vez quando ele ia fazer alguma obra, alguma coisa, ou que ele queria uma resposta de Deus, ele ajoelhava em oração e ele só saía dali quando ele tivesse a resposta, que é o que o pastor falou da questão da respiração. Sente aquela tranquilidade de querer dizer que o Senhor já teria respondido que era sim ou que era não, o que ele tinha solicitado ali, pedido ao Senhor ali em oração. Confirmação de Deus. Eu vou ler uma passagem de Salmo também, que uma vez eu também apegado, e sei que faz parte desse contexto, né? Porque o justo viverá da fé. Então, sem a fé, a gente nem anda. É Salmo 91, versículo 5, que fala: Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Glória a Deus, maravilha. Então eu acho que o resumo justamente dessa aula hoje é essa questão da oração e clamar, né? Quando você chega diante de Deus e expõe realmente aquilo que você precisa, porque ele diz que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, meu irmão, quem tem que nos socorrer é ele mesmo. Chegar até ele, despejar o coração e crer, porque ele nos responde, nos livra da angústia e ainda nos cobre de honra. Maravilha. E olha que Davi, ele diz, bendiz, é Salmo 103, né? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, minha alma. Bendiz, ó minha alma. E tudo que é em mim, bendiz o seu santo nome. Significa que é a ver que você está orando. Sim. É um nome de oração, mulher de oração. Mas não está entronizando, conectando a sua alma com Deus. Então ele fazia tudo, orava e tudo mais, mas ele via que a alma estava na contramão. E ele convoca: bendiz, ó minha alma, Senhor, e tudo que é em mim. Não só a alma, mas tudo que é em mim, bendiz o seu santo nome. Olha para aí. A consciência de que você está orando, mas está desconectado com algumas coisas. Não é? Não está trazendo tudo para sujeitar à vontade de Deus, ao temor de Deus. E quando ele descobre isso, ele agora convoca a alma e tudo que é dele. E aí agora tudo vem. E olha como ele termina esse salmo. Depois você lê o Salmo 103. Você vê lá que bonito é quando você vê quando você está fazendo a coisa, achando que está fazendo certo, mas está desconectado. Eu não subjuguei a vontade de Deus no meu pensamento. Estou deixando que o meu pensamento me traga perturbação. Porque eu já tomei posse de que eu só vou dormir até 2 horas e não vou dormir mais, e vou levantar e vou orar e vou ficar vagando a noite inteira. Não, de jeito nenhum. Tenho que subjugar minha mente à vontade de Deus. Nós cantávamos antes: Senhor, renova minha mente, usa-me, Senhor, completamente. Senhor, renova minha mente. Quando a gente abriu o culto aqui antes de começar essa igreja, todo dia a gente cantava esse louvor. Porque chegava gente de todo jeito, meu amigo, gente de todo jeito. Eu que nunca dei razão essas coisas de cair para lá, cair para cá, não. Aqui não vai funcionar assim não. Aqui é Jesus se liberta e acabou. Deus, se eu desse lugar e sair,
E uma vez que a gente veio um missionário, todo mundo queria, estava indo para a igreja ficou eufórica, não, traz ele aqui, rapaz, para que eu vim trazer esse cara aqui, o tal do Edmilson? Esse Edmilson foi orar aqui, caiu um bocado para um lado, caiu um bocado para o outro. Acabou que desceu. Depois Jesus. a turma ficou lá, veio a rua toda, a gente ficou decando, encheu essa estrada lá de baixo em cima para saber o que ele tinha, a gente morava aqui ainda. Aí, não, isso é aqui que é por causa de vocês, ele disse, é por causa de vocês que a entidade não quer largar ela. Aí, voltamos lá na cama, voltamos lá para dentro, a gente morava aqui ainda, botamos na cama e ele disse, não, sai todo mundo, só fica o pastor e a esposa. E vamos orar, ele orou e nada. E já ia dar 1h da manhã. É brincadeira? E o povo tudo aí na porta. Quando eu vi que ele tinha perdido totalmente a direção, esse era a menina para a mão aqui, estendi a mão. Ele disse, Senhor, Tu és o Criador do céu e da terra. E nós estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui, e é o Teu nome que tem que ser glorificado. Assim como deste um som ladrão. E de Adão trouxe Eva. E ele viu a beleza da tua glória na figura de Eva. Assim também o Senhor desperta essa vida como o Senhor despertou Adão do sono para ver a tua glória. Oxe, bastou a terminar de orar e levantando da cama. Simples assim. Porque ele estava orando, estava chamando tudo, olhar canto, não sei o que, Senhor, porque já aconteceu assim, já aconteceu ali, já aconteceu lá. Ele estava pegando aquelas coisas quando ele precisava vir para Deus. Conversar com Deus, ele não estava fazendo isso. Então, às vezes, você tem que ficar olhando o que está acontecendo em torno. Fique olhando. Teve outra vez também. Fique olhando, porque se você não estiver olhando, você vai no erro. A pessoa fez errado, você vai fazer errado. Se você tem que olhar, você dá uma instrução. Olha, não é assim não. Não podia ser assim. Você tem que dar uma ideia, pelo menos. Isso. Dar uma ideia nunca é burrice. Burrice é se calar. Quando você vê, né? As coisas não dizem. Teve outra vez também com ele mesmo, que Dona Dalva, a filha, o bagulho pegou as duas, e as duas ficou aí. E ele não tinha autoridade nenhuma mais para falar nada, e que o diabo começou a perguntar: quem é você? Quem é você? E o diabo não saía, a gente ali orando. Aí eu fui para a cozinha, me ajoelhei na cozinha, comecei a clamar a Deus. O Antônio chegou lá também, me deu as mãos comigo lá, e a gente começou a orar. O diabo saiu. Não tinha água, não? Foi. É água aqui, cabeça dele. Rapaz, aqui essa igreja. Já saiu, aqui já deixou. Quando eu passo na igreja, vai tudo rodando lá. Vai cair, vamos lá cair. Buf! Aqui já deixou. As suas obras e o teu reino está destruído, Satanás. Eu sempre colocava assim. Que meu filhinho, não podia passar por mim. As pessoas vinham para tentar Você viu olhar no meio rodando. destruir esse trabalho, mas sempre Deus estava no controle. Quando eu olhava assim, ó, eu olhava para a pessoa que ia entrando, era como se eu me mostrasse a entidade que tinha com eles. Me mostrava mesmo. Oxi, quando começava a pessoa a cair ali. Eu já tinha visto ali Satanás entrando com ela. Nunca dei lugar para ele manifestar nada aqui, de jeito nenhum. Por onde tu veio, tu volta para os 7 caminhos. Vai embora. Pois é assim. A gente tem que ter essa intimidade com Deus, esse estreitamento de laço com Deus, de intimidade. Do contrário, você vai ficar preso à loucura. A loucura. E aí o inimigo quer botar nela espírito de loucura mesmo. Ela tem que se libertar, repreendendo essas ações na vida dela. Não aceitar isso que vem do inimigo. Não é do Deus. Deus não bota nada ruim na nossa vida. A mãe do João Leão, quando pegava ela, pegava a irmã, pegava a Vera, que era parente, Deus é mais. Viu? Aí vem aquele povo tudo assim para cá. E Dona Carmen, que pegou, ela não tinha essa paredezinha. Ela ia se jogar ali assim embaixo. Não vou adianta. Mas Deus sempre dando autoridade. Nunca Nunca deixei que as pessoas. Olha como acontece. O diabo é tão sagaz que pegaram hoje ela está lá para São Paulo. Ela vai fazer muito
tudo na casa da irmã Célia e tudo mais. Aí falaram lá que eu era uma pessoa que estava cheia de demônio, cheia de bombagira. Aí disseram, quer ver? Vou lá, eu vou orar por ele vai cair ali, vai dormir até as horas. Mas não me disseram nada, né? Como é que ela estava querendo? Não, tem uma irmã que vem aqui, acho que era a Cira, o nome dela, não sei. Era Cira. Não era não, né? Aí veio, e aí disse, não, ela quer dar uma palavra aqui, mas não sei o que, mulher de Deus, mulher de oração. E aí ela chegou, aí eu disse, Espírito de engano. Logo Deus me mostrou logo. Aí ela veio para cá, aí, bom, a irmã veio hoje, repetiu, e a gente ela vai trazer uma palavra. Aí passei a palavra para ela, a mulher se escou aqui na igreja, corria lá, corria para o meio do banco, corria para lá, e aquela coisa assim, aquela saia comprida, xixi, né? Aí depois no final, eu disse, pastor, o senhor aceita que eu oro pelo senhor? Eu sou cheio, meu irmão, oração não quer demais. Oração eu fecho logo aquele Senhor que vem de ti, me enche, que não vem de ti, que faz a minha, dá um jeitinho. Aí eu fiquei, você quer que eu deite? Eu perguntei, você quer que eu deite, que eu me ajoelhe, você quer que eu fique como? Aí, não, pode ficar em pé mesmo. Ela nem mandou ajoelhar, você queria ficar em pé mesmo. Rapaz, essa mulher corria até lá na porta, passava pelo banco, ia pro carro, xixi, passava a mão na minha cabeça, passava assim, e subia e descia, aquela coisa toda por mim assim. Aí ela vai. Aí levou uns 10 minutos assim. Eu agarrei na mão dela. Isso acabou, irmão? Acabou. Ela aí sentou ali, baixou a cabeça, ficou lá. Eu orei, encerrei o culto, ela veio, veio. E aí, pastor, me diga aí, foi de Deus? Eu disse, minha irmã, se você não conhece Deus e fica fazendo coisa e não sabe o que é de Deus ou não, o que você faz, então eu vou te dizer, você tem que ter discernimento. E ela saiu, desapareceu, nunca mais eu vi. Mas cada um que engano você tem, que só Jesus. Essa igreja passou por poucas igrejas. Fomos orar lá em casa, Janete, e mesma coisa aí. Pegando o pé de Janete, falando hebraico. Deixei ela à vontade, foi uns 10 minutos fazendo. Eu agarrei na mulher, acho que ela sentiu ali que eu agarrei na mulher com uma força. Ela foi embora. Baixei a mão dela, acabou ainda. Falou, meu pastor. Pode falar. Ainda morar, quero pedir oração pelo patrão do meu pai. Aquele da menina que eu já te falei aqui, sim, da advogada ali, sim, a esposa dela, a vizinha, que deu problema com a faca, né? Sim. Hoje de ontem ele chegou lá, tem um colega ali lá, estava com ele dentro.